Então, com muita alegria, estamos dando o primeiro passo do Papo de Alma, o podcast que a gente inaugura hoje, com uma pessoa muito especial, um terapeuta que tem bastante experiência no trabalho com homens, com famílias, e um amigo que eu tenho a honra de contar para esse primeiro passo, que é o Túlio. Túlio Caminha, muito obrigado por estar aqui, para a gente iniciar essa jornada que tem o objetivo de levar o que é terapia para as pessoas que não conhecem e talvez convidar pessoas que já estiveram em algum momento envolvidas com o universo da terapia, se afastaram, para que possam também pensar em voltar para esse caminho que é o caminho do desenvolvimento pessoal. Quem sabe, Túlio, tu possa trazer um pouquinho da tua história e como que tu chegou ao universo da terapia. Foi algo que fez sentido para ti e que tu decidiu levar adiante. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então, obrigado pelo convite. Especial, mais especial ainda porque tá iniciando o processo, né, é o primeiro, né, então eu fico muito feliz em poder participar desse início. Muito por conta também que eu também estou iniciando nesse processo de falar em público, podcast, né? Eu acho que é o meu terceiro ou quarto agora. Então, fico muito feliz, ainda mais feliz porque é um convite teu, Ariel, que é um cara que eu aprendi a admirar, né, nesses quase 2 anos que a gente está convivendo juntos aí nos grupos, e que eu percebo uma alegria de viver e uma vontade de desenvolver e colocar esse caminho, cooperar para que esse caminho terapêutico alcance mais pessoas. Então, eu acho que o meu caminho no trabalho terapêutico iniciou mais ou menos assim, com amigos, com pessoas que me ajudaram a iniciar no processo de grupos, né? Eu iniciei muito tempo atrás, né, há 25 anos atrás, num grupo chamado Guerreiros do Coração, que foi meu irmão que me levou, e foi a partir daí que eu comecei a despertar o meu coração para a possibilidade de caminhar nesse processo terapêutico, né? Minha primeira formação é educação física, eu fiz aqui em Florianópolis, na UFSC, e naquela época, né, há 30 e poucos anos atrás, eu não tinha a mínima ideia do que era terapia, né? Não me passava na cabeça fazer terapia, eu nunca fui apresentado a esse mundo, né, terapêutico. Eu comecei a olhar para isso quando eu entrei nos Guerreiros, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, e aí eu comecei a perceber que existia um mundo além daquele que eu conhecia na minha formação inicial, né? E eu percebi que, apesar da minha formação ser boa, eu ser um bom profissional, eu estar num caminho interessante, eu gostar daquilo que eu fazia, eu pensava, eu tinha algo que me incomodava, eu tinha uma inquietação interna, porque me parecia que só aquilo que eu estava fazendo naquele momento, ajudando as pessoas a emagrecer, a ficar mais fortes, a ajudar na estética, não me bastava, sabe? Não, eu via que faltava alguma coisa. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar nos trabalhos de grupos, né? Principalmente no movimento dos guerreiros, e depois, mais tarde, em outros grupos também. Também fiz uma formação que me ajudou muito, que foi em psicomotricidade, foi uma pós-graduação, e a partir daí eu comecei a olhar para as psi, né? Para a psicanálise, para a psicologia, e pensar que esse era um caminho interessante para mim. Foi quando eu fiz formação em psicanálise, e a partir daí eu não larguei mais esse osso, né? Estou roendo ele até hoje, é um osso bem grande, né, para a gente roer, e para chegar até a alma desse osso, assim, dessa energia ainda, tem muito chão. Então, eu digo sempre que eu estou iniciando nesse processo terapêutico, né? E que, para mim, assim, hoje é o caminho que eu escolhi, é meu caminho de vida, né? E eu sou muito feliz com isso, né? Com esse processo. O que é interessante é que parece que a vida sempre convida a gente a uma expansão, né? E quando tu fala do desconforto que tu sentia, da inquietação, e tu vai em direção a isso,
né? E isso acaba te abrindo um novo caminho de vida, né? Então, isso é uma grande terapia também. Não é assim que funciona o processo terapêutico? Então, sim, hoje, né, eu tenho para mim que a terapia é um processo de escolha, né? A terapia começa, o processo terapêutico começa a partir do momento que a pessoa escolhe ir no caminho de alguma linha terapêutica, seja qual for, psicologia, psicanálise, TCC ou qualquer outra metodologia, mas que a leve a repensar os seus processos pessoais. Então, começa num impulso de, eu quero e preciso disso e vou atrás disso, né? Porque muitas pessoas sentem que precisam de alguma coisa, mas não têm força ou energia para dar esse primeiro passo. E quando outra pessoa dá esse passo, tentando ajudar essa pessoa, normalmente ela se nega, né? É muito comum eu receber contato principalmente de mulheres, né, com seus maridos. Ele precisa de terapia e quer marcar um horário contigo. Vamos agendar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, dá para ele o meu contato e ele precisa fazer esse movimento, né? Eu tenho certeza que se tu fizer, ele não vai chegar. E isso acontece com muito. Aconteceu semana passada, né? Uma menina entrou em contato comigo, uma conhecida entrou em contato comigo e perguntou se eu podia, se o marido dela podia entrar, né, iniciar o processo terapêutico. Eu falei, sim, mas ele precisa fazer esse movimento, não é você, né? 2 dias depois ela me liga, manda mensagem, aliás, e diz assim, olha, ele não quis mesmo. Eu falei, é isso, tá bom, tá certo. Então, o primeiro passo para o processo terapêutico iniciar é a pessoa se mobilizar nessa direção. Entender que é necessário, nesse momento, um olhar de fora, né? Porque só o nosso olhar de dentro, eu posso até pensar em fazer uma análise pessoal, assim, uma autoanálise, ler livros, ouvir podcasts como esse, tentar entender um pouco mais sobre terapia e tentar me autoanalisar. Na psicanálise, a gente fala que isso só funcionou com Freud. E mesmo assim ele tinha algo diferente, né? De resto, nós precisamos sim do outro, muito, para poder nos ajudar a olhar aquilo que a gente não tem coragem de olhar. Olhar aquilo que a gente sente que é difícil, né? Eu sempre falo em terapia que, assim, quanto mais a gente se aproxima dos nossos monstros pessoais, que a gente considera como monstros, quanto mais a gente se aproxima, menos monstros eles parecem. Então a sombra diminui. Quanto mais me afasto desse monstro, mais ele aumenta e mais a sombra aumenta. Então é muito claro que quando a pessoa começa a se aproximar das suas dificuldades, dos seus processos pessoais que a levaram a ter, sei lá, dificuldades de relacionamento, por exemplo, mais ela vai perceber que aquelas dificuldades, na verdade, eram coisas simples, sabe? Coisas que se ela tivesse tido um clique em algum momento, tido uma pessoa que pudesse, olha para isso, sabe? Reflete sobre isso, talvez aquilo não tivesse virado uma bola de neve. Sim. Né? Parece que quando a gente pensa em fugir desses monstros, ou quando a gente entra em contato com algo que assusta, o primeiro ímpeto é a fuga. A fuga, sai correndo. E olha, tem gente que vira o 100 Bolt, faz 100 metros em 7 segundos, né? E Então, continua correndo. E não volta. Não volta, não volta. Então, talvez é isso que tu diga, né, do processo de decisão aqui. Em algum momento, a gente desenvolve uma capacidade, ou talvez algo novo, que a gente... E se eu reagir diferente, né, diante do que me assusta, se eu permitir entrar em contato com o que me assusta? Eu acho que essa é a grande virada, talvez, que vai permitir com que eu consiga entrar num processo de terapia e em um ambiente seguro. Eu acho que isso também é central, certo? No processo de terapia, estar num ambiente seguro. É isso. Eu acho que o processo terapêutico começa, e aí eu falo na psicanálise, assim, com a aproximação, a diminuição do espaço terapêutico entre o analisando e o analisante, né? Entre o psicanalista e o analisante. E esse espaço vai diminuindo na medida que as transferências
positivas vão acontecendo, né? Então, a gente chama de, vai acontecendo o para-analítico, né? Ou seja, eu vou olhando como paciente, como cliente para aquele terapeuta e eu vou me identificando com do jeito que ele fala, com o corpo, com a sala. Eu vou soltando as minhas coragem, eu vou soltando, como eu dizer assim, as minhas defesas. Eu paro de julgar e criticar e começo a me soltar. E aí, quando isso acontece, a gente fala que começa a acontecer a transferência, né, entre o terapeuta e a pessoa. Isso às vezes demora algumas sessões, várias sessões, ou às vezes é rápido, vai depender muito de cada pessoa, né? E muito importante o terapeuta dar esse espaço de segurança para cada pessoa, né? Onde o ambiente, o setting, né, terapêutico, ele é um espaço, como você falou, de segurança. E é um espaço onde esse espaço é do paciente, esse espaço é próprio do paciente, né? Ele se apodera desse espaço. Tanto que, assim, eu procuro nunca mudar muito o meu espaço de trabalho, né, quando eu vou atender, não ter diferenças de posição de móveis ou novos elementos com muita frequência. Porque até isso pode alterar a forma como a pessoa se coloca dentro do setting terapêutico, né? E a outra coisa que é fundamental, né, para qualquer terapia é o sigilo, né? Nada que se fala em terapia sai dali, né? Eu costumo falar para meus pacientes que assim, tudo que você me falar aqui vai ficar aqui, né? Quando eu saio dessa porta para fora, é uma mágica, eu esqueço tudo, eu não lembro, né? Quando eu entro para esse set, cai tudo aquilo que você me falou. Eu vou criando essa memória. E essa é outra coisa interessante que a gente vai criando como terapeuta. Uma memória seletiva. Uma memória daquilo que é importante para aquela pessoa que está ali naquele momento, né? A partir da associação livre, da fala da pessoa, a gente vai criando uma memória e essa memória fica em algum lugar. E quando eu entro em contato de novo com o paciente, semanal ou quinzenal, seja como for, sabe, é bem interessante. Quando eu comecei a trabalhar e na supervisão, o meu supervisor falava isso. Quando você começar a atender e tiver mais cancha, isso vai acontecer. E eu falava, não tem como. Como é que isso não vai acontecer? E acontece. Sim. É uma mágica. Sabe, muitos homens, muitos amigos que eu falo dos meus processos terapêuticos, do que eu tenho vivido nos guerreiros também, eu noto que para muitos ainda é estranho, né? Mas o que o terapeuta vai fazer? Ele vai olhar de frente, parece que tem ainda uma defesa, porque em algum lugar a pessoa interpreta como um enfrentamento. E como eu dizia também, tem a questão da gente, num primeiro momento, fugir daquilo que nos assusta, né? Mas é como se a gente pudesse evitar. Mas, na verdade, aquilo que a gente teme já está em nós, já está atuando. E conforme eu me disponho a olhar, é quando tu diz que o monstro diminui, é porque quanto mais eu olho, menos aquilo parece que me controla. É isso? É assim que a psicanálise... Perde força. Porque somos nós que damos força para essas energias que nos movimentam e nos inquietam, né? Somos nós que damos força para os nossos traumas, para as nossas neuroses. Porque é como se isso sustentasse minha vida. É como se eu precisasse, por exemplo, me manter no meu lugar de cara mal para poder sustentar a vida. É como se eu precisasse me manter submisso a uma relação para poder continuar fazendo o que eu preciso fazer. E se me tiram a maldade ou a submissão, né, que são dois movimentos que acontecem muito com nós homens dentro das relações, eu vou ser o quê, afinal de contas, né? Eu vou perder minha autoridade ou vou perder aquilo que me autoriza, né? Muitos homens chegam em consultório e falam que tem uma mulher que é uma sargento, né? Já ouvi falar isso, minha mulher é um sargento, minha mulher... Às vezes até se brinca com isso, não, reforçando isso. Sim, a gente chama, na psicanálise, a gente chama de xiste, né?
que é uma brincadeira que tem uma verdade gigante. Sim, tua mulher é um sargento, porque tu virou um soldadinho de chumbo, né? Se virou alguém vai lembrar aí, né, da Guerra na Cidade, o recruta zero, né? Sim. Você virou um recruta zero, e o sargento é o Tainha, né? Lembra do Tainha, né? Bem antigo isso, né? Acabei de entregar a minha idade. Por quê? Porque você entregou o teu poder para ela, né? Você está deixando que a outra pessoa, né, se é uma mulher ou, sei lá, uma outra relação, comande a sua vida. E isso é confortável para vocês dois, de alguma forma, se a relação se mantém. E se eu tirar isso, o que acontece? Se você vier para a terapia e se de repente você enxergar que essa relação é assim, o que você vai fazer com isso? Meu amigo, dá medo. E aí é onde uma boa parte das pessoas que iniciam terapia acabam saindo dela. Ah, não tem mais dinheiro, não tem mais tempo, vou viajar, e aí vai embora. Por quê? Porque sair desse lugar dá medo. Sim. Sair desse lugar é arriscado. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer lá fora. Porque eu não existo num outro lugar ainda. Eu sei, é a morte. É um medo é uma sensação de morte, né? Do É uma pulsão de desconhecido. morte, né? É a pulsão de morte, pulsão de vida que, né? Freud falava muito e hoje a gente já discute isso, né? Não tem mais uma grande verdade, mas tem algo aí muito interessante que assim, a gente tem uma sensação de morte se sair dos lugares que a gente ocupa. E essa sensação de morte, de finitude, de não suportar o fim de alguma coisa, me faz ficar nesse lugar num tempo de inércia. Como se eu preferisse o conhecido, mesmo que ruim, perfeito, sim, do que o novo, que pode trazer muita vida, sim. Mas só porque ele é desconhecido, eu prefiro ficar no que eu conheço. Porque o que eu conheço, eu sei resolver. Eu sei resolver o mau humor do meu companheiro, da minha companheira, eu sei resolver os perrengues do meu trabalho, eu sei resolver. Eu fico em depressão de vez em quando, mas eu tomo um Rivotrolzinho, tomo lá uma medicação, resolve. E aí eu sei resolver, né? A sujeirinha que está ali na minha casa, eu sei limpar. Agora, se eu for para uma outra casa, que sujeira vai ter nessa casa, né? Que perrengues que eu vou ter depois disso? Eu não sei se eu vou dar conta. Então, eu fico aqui. Mesmo estando num lugar ruim. É o que chama de lugar de conforto, né? Uhum. Só que esse lugar de conforto, na maioria das vezes, é uma cama de prego, né? Que eu não posso me mexer muito. O segredo da cama de prego é esse, né? Eu deito e fico ali paradinho. Agora, se eu me mexer muito, aí o negócio vai pegar. Então, assim, fico ali, mas não me mexo. É como se a gente reduzisse a vida, para ter segurança. Sim, exatamente. Talvez, assim, para muitos homens, isso talvez seja uma forma de regressão, né? Como assim regressão, né? Ou seja, é uma volta ao útero. Nesse lugar eu tenho segurança, é quentinho, eu tenho tudo que eu preciso, mesmo que não tão bom assim. Eu reclamo às vezes, choro às vezes, mas é um lugar que eu reconheço como sendo bom. Então é uma forma de regressão. Muitas vezes as religiões são uma forma de regressão também, né? Onde eu encontro um lugar que me protege, que me cuida, sem eu precisar assumir a responsabilidade da vida. E esse é outro ponto para os homens que é muito importante. Né? Eu atendo basicamente 70% a 80% do meu público hoje que frequenta o consultório são homens. E a grande maioria dos homens tem medo de sair desse lugar. Porque nesse lugar eles têm todo o conforto possível que eles mesmos criaram. Isso eu sei dali, né? Sim, eu escutei, eu não lembro agora de quem que é a frase, mas já sofri por muitas coisas na minha vida, a maior parte delas nunca existiu. Então são coisas que a gente cria e jura que não é a gente que criou. Eu acho que é por aí. Sim. E isso é interessante. A gente se vê, eu me vejo hoje mais atento ao meu corpo, né? Então tem situações que eu me sinto mais animado, cara, será que eu gosto disso e nunca tinha me dado conta? Né? Ou será que isso me incomoda e eu não tinha me dado conta? Então é surpreendente como
falta ainda chão para eu me conhecer, cara. É impressionante isso, né? Mas isso só está acontecendo comigo porque eu tenho vivido meios em que eu tenho incentivo, onde eu me sinto seguro, como é no Guerreiros, onde eu posso explorando lugares em mim que eu não existia ainda, né? E eu acho que isso é também o que a gente tem falado agora nessa conversa. É também um produto da terapia, né? Eu me descobri realmente, porque parece que muitas vezes se fala tanto aí né, em autoconhecimento, que a palavra talvez até fica banalizada. Mas é isso, é como se eu viajasse por um mundo, só que sem sair de mim, né? É em mim que eu viajo. Eu acho que hoje em dia eu questiono um pouco essa palavra autoconhecimento, né? Sim. Tá, vamos nos autoconhecer, vamos fazer uma imersão, sei lá do quê, ficar 5 dias em algum lugar, 6 em outro, vamos trabalhar de grupo, fazer autoconhecimento. Mas, tu vai gostar do que tu vai encontrar nessa viagem de autoconhecimento dentro de ti? Essa que é a questão. O autoconhecimento nos leva a lugares, às vezes, que a gente não gosta. E suportar isso é que faz toda a diferença para o processo terapêutico. Então, o espaço que se dá para o processo terapêutico é fundamental para que eu possa me soltar, e me soltar não para fora, mas me soltar para dentro. Mas eu me soltando para dentro, eu vou talvez encontrar partes de mim que estavam tão escondidas, recalcadas, e eu começar a puxar isso para fora e talvez eu não goste disso. E aí existe uma tendência aí do ser humano de voltar a recalcar tudo isso, voltar a esconder. E fingir que está num processo terapêutico, né, como os Guerreiros ou outros grupos. Eu vou toda semana naquele grupo lá, todo mês, e eu vou me trabalhar. Mas será que está se trabalhando de fato? Uhum. Né? Então, às vezes a gente tem que cuidar assim, com os processos terapêuticos que são uma espécie de muleta para me manter no lugar que eu estou. Né? É muito comum, né? Muito comum, assim, mas eu vejo muitas pessoas, muitos homens, terem gurus, né? Terem pessoas que ele está seguindo, e porque, né, eu estou seguindo aquele cara porque ele me ilumina, né? Ele te ilumina. E aí dançou, né? Porque isso é muleta. Isso está fora de mim. Está fora de mim. O processo de autoconhecimento passa necessariamente por poder suportar a dor de saber quem você é. E às vezes isso não é fácil. Porque às vezes vamos descobrir, sei lá, um cara meio psicopata, às vezes vamos descobrir que eu sou narcisista, às vezes eu vou descobrir que eu sou que eu não queria estar nessa relação que eu estou e que eu estou nela só porque eu senti pena de mim mesmo a vida toda. Que eu me coloquei numa situação de vítima. E aí eu vou ter que suportar isso e dar conta disso. Então, o autoconhecimento, a palavra autoconhecimento por si só não nos leva a lugar nenhum, né? Eu preciso enfrentar esse conhecimento, né? E aí enfrentar esses monstrinhos que aparecem e vão aparecer de monte. E é um desconforto que nós, homens, a maioria não está treinado, não está acostumado, não tá. A gente suporta frio, chuva, a gente suporta fazer exercício, fazer um decathlon, triatlon. Mas a questão não é o que, né? Como que eu faço isso, né? Então, até, como tu falou, até um processo terapêutico pode ser uma fuga. Sim. Quer dizer, aí no caso não é um processo terapêutico. Eu estou indo, mas eu não estou... Assim como uma religião também pode ser uma fuga, né? Claro. Eu me escondo atrás de um... Sim, as religiões são um processo, assim, quando a pessoa... eu não falo do processo religioso, não faço processo espiritual, né? Eu falo da necessidade que as pessoas têm de encontrar algo fora delas que as sustentem. Porque eu não me sustento sozinho. Então eu vou na direção de uma religião que me dê um Deus que me proteja, me cuida e me provê. Aí isso é um caos. Né? Não está fazendo nada. O cara vai lá, paga um dízimo e acha que está pagando. Ele está, no máximo... A responsabilidade está fora, né? Está jogando a responsabilidade para fora. Toda vez que a responsabilidade está fora, né, eu perco o poder de fazer qualquer coisa com a minha vida. Né? E eu fico refém. Então não me cabe fazer nada.
tá tudo fora. Tudo fora. E esse fora significa dizer que eu tô mais parecido com uma criança do que com um adulto. Eu sou inocente. É. Eu não tenho culpa de nada. Exato, né? E aí, assim, é a grande mãe, é o grande pai, é o grande outro que vai me sustentar. E aí a gente vai para a coisa do homem imaturo, né? Que a gente, né, tem muitas referências bibliográficas sobre isso. A gente percebe que muitos homens, por não terem avançado nos seus processos psicoemocionais durante a primeira, segunda e terceira infância, primeira e segunda infância e adolescência, eles levam para a vida adulta um padrão de comportamento imaturo. Um padrão de comportamento que joga sempre para o outro a responsabilidade da sua vida. E aí também isso vai acabar jogando para um terapeuta, por exemplo, né? Sim. Eu já atendi homens que chegou uma hora que eu falei, olha, eu preciso que você se responsabilize pela tua terapia. Eu não posso ser responsável por ela. Ah, mas como assim? Eu falei, você vem aqui e fala do gato, do cachorro, da galinha, da mulher, mas não fala de você. Eu preciso que você fale de você. Então, se na próxima sessão você vier e continuar falando assim, a gente vai ter que repensar o teu processo terapêutico. Porque eu não estou aqui para tratar o teu cachorro, a tua galinha, a tua mulher, não. Eu estou aqui para te ajudar, né? Para cooperar, estar contigo, para te ajudar a refletir sobre você. É disso que se trata a terapia, sobre você, sempre sobre você. Nunca é sobre o outro, né? E aí que a terapia começa. Quando o sujeito se expõe. A gente precisa se expor. Quando ele traz as coisas dele, não as coisas do outro. Porque, assim, o processo terapêutico sempre se inicia com a pessoa falando do que está fora. Só a partir do momento que a pessoa cessa esse processo, cansa disso, é que a terapia começa. E às vezes demora anos. Por isso que a gente fala que a psicanálise às vezes é, né, a long time, né? Porque às vezes é assim mesmo. Às vezes não tem jeito. Às vezes o cara não consegue, a pessoa não consegue entrar num processo pessoal antes de esvaziar tudo aquilo. E às vezes é muita coisa. E leva tempo, né? Leva tempo, leva tempo. Eu posso imaginar o que é isso hoje numa sociedade que a gente vive cercado de produtos e de soluções, né? E muita gente deve chegar também para a terapia querendo uma solução, que é isso que você está falando, né? E buscar respostas. Na verdade, isso não tem fim, né? Tem uma pergunta que às vezes acontece na terapia que é assim, e aí, Túlio, aí, o que você me diz disso? Eu olho para a pessoa e falo, eu não sei, eu não digo nada. Não tem como dar opinião sobre isso. Não é minha opinião. Porque minha opinião vai mudar a tua situação, né? Eu não estou aqui para dar respostas. Estou aqui para criar mais perguntas. Eu estou aqui para criar mais caos, para te ajudar a entrar no caos. Se na terapia a pessoa não entra no próprio caos, ela não sai dele. Sim. É o paradoxo, né? Sim. Eu preciso sair do olho do furacão e entrar no furacão, e rodar junto com o furacão. Aí sim eu entro no processo terapêutico. Agora, enquanto eu não fizer isso, enquanto eu ficar naquele lugarzinho seguro, no olho do furacão, que é o lugar mais calmo que existe, aí, meu amigo, o mundo vai ser destruído lá fora e tu vai estar ali. Né? O tempo não vai esperar, Não. A vida vai passar, né? E a gente vai achando que não entrando no furacão, ele não existe. Mas, na verdade, a gente está bem no meio dele, né? Tá bem. Hoje tem uma filosofia assim muito forte, né, da questão de controle, né? Uma falsa sensação de que a gente controla, né? Mas, na verdade, quando a gente chega na vida, quando a gente nasce, quando a gente vai crescendo, 1, 2, 5 anos, 7, 8, 10 anos de idade, a gente não é feito só de nós, né? De nós mesmos. Acho que já vem toda uma carga, né, genética da nossa criação, cultural, social. Então, é diferente isso do que muita gente pensa, do que muitas vezes eu pensei também, de que eu sou o dono de mim, de que eu... Não é bem assim. A gente se dá conta, depois de muitos anos, de quem que a gente é. E a transpessoal também, que é outra área que tu atua, além da psicanálise, também acho que vai trazer uma nova noção de fronteira do indivíduo, né? Sim, sim. Então, parece um paradoxo, parece a minha ambiguidade, né?
Eu primeiro me formei na transpessoal, na psicologia transpessoal, que é baseada na psicologia analítica de Jung, né? E depois fui para a psicanálise. E são duas linhas terapêuticas completamente divergentes, né? Tanto que o meu supervisor falava assim: Túlio, pelo amor de Deus, não vai fazer mandala no setting da psicanálise, por favor, senão você não está fazendo psicanálise, está fazendo outra coisa, né? Não mistura as bolas, né? Não, senão você não vai fazer uma coisa nem a outra, né? Então, tenta separar elas, né? Quando for iniciar um processo terapêutico com o paciente, inicia com uma das duas linhas, né? Não mistura, né? Então, nesse sentido que você fala da transpessoal, a transpessoal não é que ela vai além da psicanálise, ela vai para outros olhares, ela vai para um olhar diferente da psicanálise, mas que no final das contas, se a gente vai para o final de uma análise, por exemplo, na psicologia analítica, vai dar quase no mesmo lugar, que é fazer com que a pessoa se descubra, né? Eu costumo falar que hoje eu não faço mais não atendo mais na transpessoal, mas quando eu atendia, a associação livre do processo da transpessoal é fazer máscaras, é fazer mandala, esmiuçar o sonho, né, que também tem na psicanálise, claro, mas de uma forma diferente, né, ressonhar. Então, assim, é um processo terapêutico que funciona muito bem com algumas pessoas, assim como a psicanálise. Então, eu sempre digo assim que como eu vou escolher meu processo terapêutico, né? Experimentando, né? Então, tem pessoas que vão se dar melhor com a psicanálise, né? Eu já recusei pacientes que eu percebi que a transpessoal era melhor, encaminhei ela, né? E já aceitei pacientes que vieram da transpessoal porque não conseguiram dar conta do processo da transpessoal, né? Então, a gente fala em processos terapêuticos. Para psicanálise, tu disse. Vieram para psicanálise porque não deram conta da... Exato, vieram para psicanálise porque não deram conta da transpessoal. Sim. Porque naquela coisa da subjetividade da transpessoal, não deram conta. Eram pessoas mais assim, sei lá, racionais, emocionais, que precisavam de uma elaboração, né? Uma autoelaboração melhor. Então, acho que eu costumo falar que para cada pessoa no mundo existe um tipo de terapia diferente, né? E hoje nós temos, né, muitas opções. Muitas. Então, graças, né, ao bom grande mistério, nós temos muitas possibilidades. E elas vão caminhando elas podem ter divergências teóricas e até de como, né? Mas o que é sempre a serviço da pessoa e tomando a rédea da própria vida. Isso, né? Tem um livro chamado da doutora Gudrun, esqueci o nome agora, Tomando as rédeas da própria vida. É mais ou menos isso nome. Sabe o que a gente faz? A gente coloca depois, durante a edição do vídeo, essa tua dica dessa leitura, porque, claro, daqui a pouco tu lembra, né? E de repente a conversa nossa já está também caminhando para o fim, mas aí a gente coloca embaixo do vídeo essa indicação, né? E como é que está a tua agenda hoje, né? Tu tem o Guerreiros, que é um grupo de homens que há mais de 30 anos funciona no Guerreiros, né? Sim, mais de 30 anos eu estou há 25, né, nesse movimento. E dando um spoiler, estou me aposentando também, né? Em 2025 vou me aposentar, né, do movimento dos Guerreiros. Sim, né? E aí essa é uma novidade. Vou criar outros caminhos. Sim, né? Outros caminhos vêm, então a gente não vai deixar de ver o Túlio trabalhando no grupo, de jeito nenhum, é minha paixão. Eu adoro estar no grupo, adoro estar trocando energia, adoro estar aprendendo com homens a ser um homem melhor, um ser humano melhor, então não tem nem dúvida, né? Então outras coisas vêm no lugar do... Sim, com certeza. Bom, é uma novidade aí que até fico como alguém que te segue lá nos Guerreiros, né? Sim. Ok, o que vem por aí, né? Vem novidades, esperem, me aguardem. E aí tem a psicanálise, então são os caminhos que hoje eu atendo
homens, né, meninos, crianças e adolescentes, né, meu foco é o homem, né, como ser humano, tendo mulheres também, casais, eventualmente, mas o meu foco é trabalho com homens, né, hoje meu consultório é recheado de testosterona, né, então atendo online e presencial também, né. Sim. E também tem o Pais e Filhos, né? Sim, esse é um projeto esporádico, né, que eu tenho feito já desde 2010. Eventualmente, tem ano que teve, tem ano que não teve. Depende muito da energia que está rolando naquele momento, né? Então, é um trabalho é um trabalho de campo, né? Onde eu convido pais e filhos, né? Ou meninos, crianças, né, de 5 a 10 anos, ou adolescentes, a participar de um final de semana, onde nesse final de semana a gente vai viver os processos terapêuticos que a gente viveria, por exemplo, numa sala em outdoor, né? Assim, numa mata, num camping, montando barraca, criando rodas de conversa entre os pais e os filhos, entre só os pais, só os filhos, fazendo várias atividades dinâmicas de grupo que levem esse pai e esse filho a se perceber coisas que eles não percebiam no seu dia a dia, no cotidiano, né? Então, é um espaço seguro, né, protegido, nesse caso, onde eles podem viver coisas que eles não viveriam no dia a dia, né? Por exemplo, uma coisa muito simples é caminhar pela mata, onde em vez do pai guiar o filho pela mão, é o filho que guia o pai, né? A gente cria um campo, uma estrutura bem interessante para isso. Em alguns momentos, são os filhos que cozinham para os pais, né? Principalmente no acampamento de adolescente. Então, a gente cria movimentos onde pai e filho vão ficar juntos de uma forma diferente por 48 horas, e só isso faz a diferença pro resto da vida. Não tenho dúvida disso. Eu tenho vários casos de meninos que em 2012, 2013 fizeram essas atividades, e alguns deles estão nos guerreiros, alguns deles fizeram trabalho de grupo, né? Inclusive um deles hoje, com 20 e poucos anos, está em terapia comigo, né? Então é um trabalho maravilhoso. Ele lembra disso como um sonho, que foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele, lembrando que foi 2 dias, né? 48 horas. Mas assim, qual é a diferença? É que a gente cria um campo, um espaço só para isso. E aí, para a criança pequena, isso é mágico, porque gruda. E a gente percebe assim, como é importante os pais se darem conta que não é tempo de qualidade ou estrutura, mas é a presença. É o estar presente ali e agora com seu filho, e naquele momento, por 1 minuto, ou por 2 horas, ou por 2 dias, viver o filho. E o filho viver o pai. Sentir o filho. Isso, em todos os sentidos, sabe? Tá ali, tá presente. É muito comum os pais, quando vão para esses acampamentos, eles acabam criando afinidade entre eles, né? Entre os pais, aí deixam as crianças brincando. Aí eu olho para o grupo de pais e falo, meus, você veio aqui para trocar, fazer network ou para cuidar do teu filho? Vai já cuidar do teu filho. Eles ficam regados. É mesmo, né? Quando se dá conta, tá fora do filho, tá né? Fora. Então é muito fácil, é muito fácil. Então a gente cria essa cola, cria-se. Não que esses pais sejam, né, negligentes, mas é que é algo natural em nós, né? Achar que o outro vai dar conta sem a gente estar presente. E pode dar conta. Mas se a gente estiver perto do nosso filho, esse dar conta vai ter um outro significado. Esse estado de presença é o que a gente procura trazer aqui para essas conversas também que a gente está iniciando hoje aqui, né? Que é sem nenhum roteiro, que é simplesmente estando aqui presente, conectado e deixando a coisa fluir, né? Eu tenho conversado com amigos também a respeito de que a gente também precisa de tempo para sentir a vida, né? Então, a gente pode muitas vezes ter uma rotina cheia de coisas, parece que a gente está produzindo um monte, ok, mas até quando, né, ou até que ponto eu estou realmente conectado com as coisas que eu estou fazendo, né? Conectado comigo, conectado com a minha família, com os amigos.
Mas isso também se treina, né? A gente também treina estar em estado de Uhum. presença. É assim? Perfeito, exato. Sim, como eu iniciei minha carreira profissional como educador físico, e uma das minhas paixões sempre foi o treinamento esportivo, né, e foi essa área que eu escolhi durante muito tempo. Eu percebi como é importante para nós, seres humanos, fundamental, a constância e a frequência daquilo que a gente quer evoluir no processo. Seja algo fisiológico, físico, muscular, articular, seja psicológico, Anímico. anímico, né? Seja anímico. Então, se eu quero desenvolver um processo, melhorar como ser humano as minhas questões, as minhas neuroses, eu preciso constantemente olhar para isso e praticar isso. E ficar atento à minha relação com o outro, a como a minha voz, como a minha presença, como o meu corpo influencia o outro. Isso é um exercício constante, isso é treino, né? Como você falou, é treino. Tem que treinar todo dia. Não adianta só fazer naquele momento específico, você sentir alguma coisa e depois esquecer, né? É um processo contínuo. Por isso que a terapia, né, e a gente volta lá no processo terapêutico, ela precisa ser contínua até quando possível, seja em grupo ou seja individual. Porque eu preciso estar o tempo inteiro me lembrando daquelas posições que eu estou assumindo, psíquicas, emocionais, né? Eu preciso treinar o meu emocional. Eu costumo falar assim que a emoção, né, a raiva, o amor, as emoções básicas, a gente já nasce com elas 100% organizadas, 100% motivadas, né? Eu preciso, ao longo da vida, treinar a usá-las. Se eu não treinar a usá-las, elas vão me dominar. Então, eu vou ser dominado, às vezes, pela raiva ou pelo amor incondicional, que me leva à submissão, ou algum tipo de angústia, medo, que eu não vou conseguir controlar. Então, a emoção, o sentimento, ela precisa ser treinada. Esse estado de vigilância consigo, né, com a própria emoção, faz a gente sentir a vida. Eu estou treinando isso. Estou começando, mas estou treinando isso. E tem momentos que eu consigo sentir bem o momento, né, como tá aqui contigo, que é uma conversa que tá muito, muito. Eu estou sentindo muito a presença de estar aqui. E parece até que o tempo corre em outra velocidade, né? A gente sai daquela coisa do correria da vida, e começa a ser o melhor amigo de si mesmo também. Eu tô nesse caminho, né? De tentar ser meu melhor amigo. E vou percebendo quanto tempo eu passei sem olhar para mim, né? Sem me conhecer, sem buscar estar atento a como que eu tô reagindo. E tu traz esse olhar de que através do o outro, na verdade, as relações elas permitem fazer com que eu me perceba, são como espelhos. Eu acho que é por aí, não é? Isso, é por aí sim. Ninguém vive bem sozinho, mas também ninguém vive tão bem assim com o outro, se não se perceber, né? A relação com o outro é necessária para que eu aprenda mais sobre mim. É aquela velha frase que está muito em moda, assim, quando eu falo de João, eu escuto mais sobre Pedro do que sobre João, né? Então, eu sei mais de mim olhando para o outro do que do outro, de fato. Porque o outro espelha as minhas emoções, né? Se o que o outro faz, pensa e sente me afeta, é porque não é do outro, está em mim, né? Se eu sinto raiva de alguém, é porque aquela raiva está em mim, não é do outro. A inveja, assim, O o amor. amor, é tudo sobre mim primeiro, para depois vir para o outro, né? Na psicanálise a gente sempre fala que o grande desejo, né, e é Lacan que ter essa frase, o grande desejo do ser humano é ser desejado. Sem esse desejo eu não existo. Mas a partir desse desejo é que eu posso também me movimentar na direção do outro. Em direção da vida. Em direção da vida, em direção do movimento, em direção das coisas que eu preciso. Então é sempre sobre mim. Então, às vezes, quando a gente fala em egoísmo, né, egoísmo não é uma coisa tão ruim assim,
Se eu pensar que eu preciso me fortalecer para poder ajudar o meu filho, por exemplo. Se eu não fizer uma autoanálise, se não fizer uma reflexão sobre as minhas questões, eu vou espelhar para o meu filho os meus medos. E aí o meu filho vai se tornar um cara parecido comigo que tem muito medo. Porque eu acabei, sabe, jogando para ele aquilo que me traz angústia, que me traz medo, que me traz inquietação, que me deixa nervoso. E aí eu vou deixar meu filho nervoso, inquieto, angustiado, ansioso, e aí eu vou jogar meu filho para a escola, e na escola ele vai ser diagnosticado com TDAH, com TOD, com TED, com todas essas siglas, né, que hoje em dia está na moda da sigla para qualquer tipo de comportamento, sem querer falar mal dessas siglas ou, né, dos DSM da vida aí, mas enfim, tem o exagero, tem umas verdades, mas tem muito exagero, Sim. né? E aí eu trato o meu filho enquanto eu deveria me tratar. E Né? o que eu melhor posso fazer para o meu filho, pela minha família, pelo mundo, Sim, é me tratar. Sim, eu atendo adolescentes e crianças. E aí a primeira pergunta que eu faço, né, minha primeira investigação com os pais é com os pais. Sim. Porque eu preciso perceber se é realmente a criança que tem problema ou os pais. E invariavelmente são os pais. A criança sim tem suas questões, mas elas vão ficar muito mais suaves se esses dois pais se olharem e respirarem fundo e resolverem fazer o trabalho terapêutico. Né? Muitas vezes eles vêm procurar, quero meu filho aí, não, eu falei, não, eu atendo você, seu filho não vou atender, porque não é esse problema. Sim. Claro que depois de um processo, né, de entrevistas, né? Sim. Mas normalmente são os adultos, não são as crianças. E por que não são os adultos? E por que não é criança, né? É porque o adulto está agindo como uma criança. E aí a gente precisa trazer esse adulto à tona para que esse adulto possa dirigir o seu carro e não deixar a criança dirigir o seu carro. Se dar conta. Porque quando uma criança dirige um carro, não dá outra coisa senão algum problema mais grave. Isso é feito sem julgamento. Isso é feito com um olhar de que, bom, se tem um adulto agindo como uma criança, provavelmente há dentro dele aspectos pedindo socorro. Sim, não tem nem dúvida. Esse é outro aspecto do processo terapêutico. Sem julgamento, sem culpa, sem crítica. Dentro do processo do setting terapêutico está tudo certo, né? Dentro daquela coisa assim, o que você me falar aqui, cara, não tem julgamento, tem o que é. É assim? Tá inquieto? Então tá, vamos olhar para isso. É assim, tá bom para ti? Não precisamos olhar para isso. É que quando a gente começou a conversa, foi o que eu quis dizer quando eu disse, não existe um enfrentamento em terapia. Não. Do terapeuta com o indivíduo. Isso. Então, muitos homens têm aquele receio, mas eu vou chegar lá, vou sentar, vou falar o quê? Vou ficar falando meus problemas pro cara, pro terapeuta, né? E ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não, o terapeuta, ele vai... vamos fazer de conta, então, que aqui é um posicionamento. O terapeuta fica do teu lado para juntos olharem para as questões. Olhar para isso, as questões. É isso, ele não está contra você. Você fala assim, muitos homens entram no processo terapêutico querendo competir, querendo falar que eu que tenho essa dor, eu que tenho isso, e tu, né? Eu te pago para resolver a situação, né? Quer dizer, não é isso, não se trata disso. Se trata de olhar, de ter um espaço para olhar para isso sem julgamento, sem crítica. E sem esse enfrentamento de poder, né? E aí, muitos homens, quando veem que isso não acontece, que eu não vou brigar com ele, que eu não vou desmentir o que ele está falando, que eu não vou dar uma solução, eles desarmam. Eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque eles queriam um enfrentamento, eles queriam que eu dissesse como fazer, por que fazer e para onde ir. Só que isso é só vai reforçar o que o cara já faz. Isso é impossível na terapia. A gente não, e só vai reforçar o que ele já faz. Ele está já de cara buscando reforço para o problema. E muitas vezes ele tem isso em casa, né? Sim. Aí uma vez eu olhei para um rapaz que me procurou e falei, tá, você quer que eu aja que nem a tua mulher tá agindo? Eu posso. Facinho. E vou ser pior que ela. Ele me olhou assim, é mesmo? E você sabe que até teve um sorrisinho de satisfação que eu vi, sabe? Era tudo que ele queria. Aí eu falei, não vou fazer isso. Falei para ele. Ou você enfrenta, eu não vou enfrentar por você. Né?
Sim. Não se olha. E esse é um não que o terapeuta dá, e na verdade traz um monte de sim. Sim. É um grande sim que vem dá com um não na capa, sim, né? abre uma porta, né? Abre uma possibilidade da pessoa se autogerenciar, né? O processo terapêutico se trata disso, da possibilidade da pessoa se autogerenciar, né, nos seus processos. Na psicanálise, o cara vai falando e se dando conta. Sim. Né? Muitas vezes a sessão de 50 minutos, 1 hora, às vezes eu falo muito pouco. Se está no divã, então... E muitas vezes, quando o paciente está bom para ir para o divã, porque existe um tempo, né, para ir para o divã, a mudança é muito rápida. Eu já ouvi muito isso. Túlio, quando eu vim para o divã, eu achei que ia ser uma droga, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Agora eu entendi o meu libertador. processo. Agora eu entendi. Mas, claro, tem uma metodologia, tem um processo para isso. Mas, quando eu me escuto de verdade, eu estou conversando com o meu inconsciente. E quando eu converso de fato, de verdade, com o meu inconsciente, é mágico. Muda. Porque eu me aproximo do monstro. E eu percebo que esse monstro, na verdade, era um ursinho de pelúcia, né? Que me assustou quando eu era criança. Porque eu não conheci. Porque eu não conheci. É o desconhecido. Era a garra que tinha embaixo da cama que ia me machucar e eu não queria olhar para ela. O monstro embaixo da cama. E como isso é libertador. Totalmente. Como traz alívio, né? Assim. Cara, acho que a conversa pode se estender. Sim. Seria muito legal se tu pudesse voltar pra gente conversar mais. Como eu te falei, eu sou convite fácil, eu sou facinho. Então, ficam perguntas aqui com vontade de fazer, mas eu vou deixar para as próximas. Perfeito. E quero mais uma vez agradecer por estar aqui. E aqui, o que é aqui, né? Aqui é um estúdio de podcast, chama Soul Talk, que fica na nossa casa Saberes Sistêmicos no Pantanal, um espaço terapêutico que tem aí várias abordagens e é o espaço da Eva Torres, que a gente agradece muito pela acolhida dela nesse lugar, que permite que a gente tenha esse estúdio, onde muitos terapeutas ainda vão passar, né? Se assim tiver que acontecer, mas é a nossa intenção. E então acompanhem a gente nas próximas conversas e obrigado, Túlio. Espero que volte. Eu volto com certeza, só fazer o convite. Agradeço muito a participação, foi muito bom. E é isso, né? Sempre que a gente abre esse assunto, ele abre mais perguntas e mais reflexões do que respostas. Aliás, a ideia é essa, né? A ideia é trazer reflexão, não uma resposta. Sim. Então, falando nisso, então façam as perguntas aí que a gente volta a conversar, né, Túlio? E as pessoas que ouvem e veem a gente aqui, como que elas te encontram? Como é que é a tua rede social? Bom, Buenas, então, eu tenho o Instagram, né, que é o principal canal de rede social que eu utilizo, que é o Túlio R. Caminha, né? E se digitar meu nome lá nas redes sociais, lá no Google, vai aparecer alguma coisa e é só entrar em contato, né? Hoje eu atendo em 2 consultórios, no Pantanal e no Córrego Grande, né, e online também. Então, fica o convite. Então tá, a gente também coloca o link, né? Isso. Quero agradecer o Nicolas, que acompanha a gente na gravação, o Daniel Ghisoni também, que arruma toda a parte técnica. Então, sempre tem gente trabalhando para a gente poder estar aqui. E essa galera depois disponibiliza os links ali para que encontrem o Túlio e para que possa encaminhar também essa conversa para os amigos, para as pessoas que podem se beneficiar. Um grande abraço a todos vocês que ouviram a gente. Show. Obrigado. Obrigado mesmo. Tamo juntos. Valeu. Valeu.